Olá, pessoal, de novo. Sejam bem-vindos. Vamos ver se agora... Olha, a Suzana já está convidando ela a entrar. Agora sim, Mas, de novo, agora melhorou? melhorou, melhorou. Desculpa, mas Então tinha eu um vou fazer a rock alto introdução de de fundo. novo. Não, a Então, gente não precisa fazer, né? Mas vou fazer resumidamente aqui. A gente hoje está recebendo no canal de literatura a Suzana Vargas, com muita alegria. Já agradeci ela no outro início de live, por ela estar aqui com a gente. A Suzana é escritora, poetisa, ensaísta, mestre em teoria literária e promotora de vários eventos literários, e é a fundadora e a diretora do Instituto Estação das Letras. E a nossa live hoje vai falar muito e principalmente do Instituto Estação das Letras, que é um local, um espaço pioneiro na formação de escritores, de leitores e também de capacitação de profissionais na área de língua e literatura. Então, eu vou pedir que a Suzana se apresente melhor do que eu a apresentei e comece contando para a gente o que é o Instituto, como nasceu a ideia do Instituto e, enfim, a história curtinha aí. Boa noite, é, Suzana. boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês e poder falar da história do Instituto e da história da estação, que se mistura muito com a minha, né? Você fez várias apresentações, mas, na verdade, eu sou fundamentalmente uma professora, né, de literatura e que escreve também, claro, outro, né? Enfim, e que um dia resolveu é, pegar tudo aquilo que ela tinha acumulado de experiência com literatura, com aulas de literatura, oficinas de criação literária, onde eu comecei a trabalhar muito cedo, nos anos 80, né? E um trabalho com leitura em sala de aula, que é basicamente o que gerou tudo isso, e também poesia, claro. E resolvi abrir um espaço, uma salinha pequena no Largo do Machado, né? E isso foi em 96, há 25 anos atrás, né? E esse foi um espaço que eu abri e, naquele momento, na verdade, seria uma salinha de aula, viu, Ana Lúcia? Uma salinha para eu poder dar as minhas oficinas. E eu já tinha alguns grandes amigos escritores e escritores importantes, já, né, muito importantes na literatura brasileira, que resolveram oferecer também seus cursos no local que eu havia alugado. E assim nasceu a ideia da Estação das Letras, que já nasceu assim com pelo menos 12 cursos, tá? Na área de criação literária, na área de leitura, e que veio caminhando ao longo desses 25 anos com uma programação que a gente sempre pretendeu que fosse uma programação de excelência na área de literatura e na área de criação. Foi um espaço, eu não vou falar que é um espaço pioneiro, porque outros espaços de criação literária já havia, não muitos, mas alguns, né? Só que talvez não com as mesmas características, com essa quantidade de cursos, também espaços que funcionavam dentro de universidades mais oficiais, e o meu nasceu de um modo, totalmente alternativo, né? Foi totalmente alternativo, me atirei assim sem nenhuma rede de proteção no vazio, tá? Mas um vazio cheio, que estava com muita gente bacana me amparando e emprestando o seu talento aos cursos da estação. Então, essa é a origem. Caminhamos esses 25 anos com muitas atividades, né? Não só cursos de criação literária, como de leitura. Inauguramos os primeiros cursos de mercado editorial no início desse século, há 20 anos atrás, né? Cursos de formação para livreiros, cursos para quem queria abrir uma livraria, revisão, copydesk, toda a área de mercado, também nós entramos nisso, né? Com grandes profissionais. Eu tive a sorte, viu, Ana Lúcia, de contar
e conhecer e contar com os melhores profissionais. Tanto os escritores, porque a estação trabalha com quem faz. Todos os nossos escritores são autores, são excelentes autores de literatura e que emprestam esse saber, né, esse saber fazer, ensinando mesmo criação literária. E lançamos várias modas, digamos assim, tá? Já em 96, nós criamos a troca de livros, que era uma coisa que não se fazia. E nós lançamos o Livros na Mesa, que eram livros que nós colocávamos na mesa e as pessoas apareciam para trocar. Esses eventos, os eventos como rodas de leitura, que foi também um trabalho que eu comecei no início dos anos 90, já estavam assim, virando uma moda, digamos assim, quer dizer, a partir de um trabalho que também eu desenvolvi, né? Mas a estação também protagonizou nessa área. E eventos literários, a ideia era trazer a literatura, fazer com que ela pulasse os muros da universidade e popularizar, porque até então era tudo muito fechado, tá? As relações dos escritores com a universidade eram muito poucas. Os escritores no lastro da história da estação tem isso, né? Dela ter popularizado mais o ato de ler e de escrever, e também ter entrado nesse setor de mercado editorial que foi também pioneiro. E também, claro, nós desenvolvemos ao longo desse tempo também a curadoria de feiras, eventos literários, programações literárias diversas, eu perdi a conta. Em 2016, com uma crise grande, nós sempre tivemos mais ou menos em crise, porque a gente sempre viveu um pouco na corda bamba, um pouco bastante na corda bamba, né? Porque funcionamos como uma cooperativa, viu? Praticamente, só não éramos no papel, mas os professores são, até hoje, nossos sócios nessa empreitada, tá? Então, tudo é muito dividido com os professores, né? Inclusive os ganhos todos, tá? E então, em 2016, com a crise, eu comecei sempre dar nessas épocas alguns períodos de desânimo, porque é uma luta feroz, né? Contra toda uma série de problemas que se atravessam. E eu resolvi, pensando na possibilidade, na continuidade do espaço, eu resolvi, então, transformar num instituto, ou seja, transformar numa organização sem fins lucrativos, para poder chamar pessoas a colaborar de uma forma mais assídua, né? Porque as organizações sem fins lucrativos, elas têm dispositivos facilitadores, sabe, para que a gente pudesse continuar o trabalho. Então, transformei em 2017, nasceu o Instituto, tá? Que já tem 3 anos agora. Então, a partir de 2017, viramos Instituto, e com uma série de ações. Inclusive, agora, lançando com 25 anos, nas Bodas de Prata, no nosso aniversário. Uhum. Depois eu adianto, né? O Viver de Escrever. Vamos falar daqui a pouquinho, só para a gente não ir muito para longe, né? Quer dizer, na verdade, essa formalidade, vamos dizer assim, legal, né, na divisão do Instituto Estação das Letras para a Estação das Letras, é uma coisa, para quem está de fora, mais burocrática, né? O legado é um legado de 25 anos, né? É você à frente, os professores parceiros. E eu estava ouvindo você falar, Suzana, sobre a questão das faculdades, do acesso dos escritores e a relação do aluno do Estação com a leitura e com a escrita dentro das aulas de Estação. Eu falo isso como aluna, é completamente diferente, né? Eu sou formada em letras e eu escrevia, né, como uma jovem
bem adolescente. Quando eu entrei para a faculdade, a gente entra numa roda tão grande de crítica, né? A gente vai formando um olhar tão crítico em relação à literatura por formação que isso me autorreprimiu, assim, né? Eu parei de escrever, ou então eu escrevia e achava que o que eu escrevia era ruim, não mostrava. E o Estação tem uma outra relação, né, no processo tanto dos debates das obras literárias, dos cursos de leitura, quanto também nos de escrita, como você falou. A gente está em contato com escritores, então a gente conversa sobre o processo de escrita, de uma maneira livre, de uma maneira que relativiza várias coisas, lógico, mas que desencanada, né? Uma das coisas que eu acho que a gente aprende a ouvir de mais de um professor lá é, não se preocupa, o autor não é uma figura, você é outra figura, o autor pode tudo. E isso é um diferencial que eu acho que para quem está começando a querer escrever profissionalmente, ou escreve e quer testar se a sua escrita é uma escrita viável, né? Nesse ponto, principalmente, eu acho que Estação é uma referência muito importante, porque é um lugar de acolhida, né? A crítica vem como um processo dentro do processo de crescimento, de aperfeiçoação, mas é um lugar de acolhida, né? Não é um lugar de rótulos, né? É isso aí. Na verdade, né, a minha, desde o início, desde lá atrás, bem lá atrás, quer dizer, sempre tudo o que me moveu sempre foram as questões leitoras, tá? É a leitura e é essa relação mais informal com a literatura, mais próxima, mais, digamos, mais criativa em certo sentido, tá? Em que a crítica ela até acontece, mas ela está sempre amparada, tá? Por uma necessidade, muitas vezes, de aprofundamento de alguns aspectos, né? Muita gente chega lá, não sabe bem, às vezes, que caminho vai tomar, vai lá, faz uma escrita criativa, e de repente sai e pode entrar em alguma oficina, e ali não significa que ela vai entrar e que ela vai ter aquele compromisso, né, tão grande com se tornar um escritor, mas ela tem ali caminhos, né, de trabalho, de leitura, que fazem com que esse trajeto ele fique mais leve, né? Principalmente, né? exato, principalmente, né, no modo no trato que nós todos os professores temos com esse trabalho da criação. Eu, por exemplo, eu trabalho com as oficinas de poesia. Poesia, também as rodas de leitura, que eu também dou o curso de formação. Mas quando as pessoas chegam, eu digo para elas, olha, nós não transformamos ninguém em escritor. Não existe esse poder. Cada um vai trilhar dentro das suas possibilidades, dentro do seu tempo, dentro das suas leituras. Mas uma coisa eu acho importante sempre manter ali, sabe? Principalmente nas oficinas de criação, a gente manter a sinceridade, tá? Também não iludir. Eu acho importante que as pessoas que procuram não tenham assim justamente essa ilusão assim, vou ali, num passe de mágica, eu vou me tornar escritor. Não é assim, né? Tudo é um processo, lógico. né? Muito trabalho. Exato. E é uma aproximação, né, que tem que ser feita de uma forma amorosa, né? Principalmente, né? Amorosa, cuidadosa, né? Eu acho que isso é muito importante e com muita liberdade, né? E isso, acho que acho que a nossa marca é muito essa, né? Você chegar, ao mesmo tempo você vai ter um tratamento, não é por isso que você vai ter um tratamento menos profissional, mas é sempre no intuito de que você tenha
essa liberdade, tá? De trabalho e esse vínculo mais amoroso com a criação. Eu poderia usar essa palavra, sabe? Uhum. De fato, oficina de poesia, ó, não transformamos ninguém em poeta. Se você não tem já dentro de si, aqui você vai encontrar caminhos para trabalhar. A mesma coisa em outros gêneros, né? Literatura infantil, por exemplo, que é uma coisa tão, às vezes, aparentemente fácil, a pessoa acha que vai chegar lá e vai como escrever um monte de diminutivos, né? Basta colocar no diminutivo. Então a pessoa começa a ver que tem um caminho de leitura. Nós temos lá a nossa mestra, Ninfa Parreiras, né? Ela, uma das grandes preocupações dela é que as pessoas leiam e se atualizem. E eu acho que é de todos, sabe? Todos os escritores da área de ficção, que são muitos gêneros, né? Uma das características que distinguem um pouco o nosso espaço de outros é que a gente trabalha com gêneros literários diversos, né? De biografia, escrita criativa, a romance, em que as pessoas entram num curso e tem um curso que acompanha as pessoas para escrever seu romance, né? É um acompanhamento, né? Conto, poesia, autoficção. Mas eu acho que todos têm os professores todos têm uma mesma forma de abordagem e de chamar as pessoas para dentro do mundo da literatura. Essa é a tônica. Você está falando da escrita criativa, a Silvia Carvão está aqui com a gente online. Eu fui aluna dela na escrita criativa, foi um dos primeiros cursos que eu fiz no Estação, e assim, não é só a variedade, como você está falando, mas também diferentes níveis, né? Isso. Você tem curso para quem quer experimentar escrever, lá no, como o próprio escrita criativa tem a Silvia, eu me lembro, quando eu fiz, ela propunha até motes para inspirar, para a gente ter ideia de escrever, porque tinha aluno na turma que não sabia nem sobre o que escrever, né? Como você tem cursos avançados, né? Um aluno que procura uma mentoria para um romance, ele já está num outro grau de amadurecimento da escrita dele, né? Então é importante também a gente dizer que você tem a gente tem uma variedade muito grande dentro da Estação e também uma variedade em relação aos níveis que você ocupa dentro do seu processo como escritor, né? Porque... A gente está... Pode falar, pode falar. Não, eu digo, porque na verdade existe isso. Você já não sai, você não sai escrevendo um livro de contos, senta e escreve. Você começa a conhecer essa linguagem, conhecer o gênero conto, em que medida ele se afasta ou se aproxima do romance ou da poesia. Você começa a conhecer o universo da literatura, né? E começa a ter contato e a ler, principalmente a ler. Porque uma oficina ela não dá nada, não faz nada por você se você não tiver uma experiência de leitura, principalmente. Sim. Eu costumo dizer assim, você quer escrever um romance? Leia muitos romances. Quer escrever conto? Leia muitos contos. Isso é uma parte do trabalho, né? Também conhecer, eu acho, o universo, o que é um livro, o que é fazer um livro. Também não é só juntar um monte de páginas, né, escritas e tal. Não é, né? E eu tive essa experiência, eu lancei meu primeiro livro, e o meu primeiro livro de poesia foi em 79. Eu era muito nova. E eu lancei o livro e eu não sabia bem o que era lançar um livro, que universo era esse onde eu estava me metendo, né? Só depois é que eu fui tomar consciência. Não tinha a Estação das Letras para me dizer, olha, segura um pouquinho, trabalha mais, né? Espera um pouco e daqui um pouco você vai chegar o tempo, né? Eu acho que esse é um trabalho importante também, o tempo de amadurecimento, né? É isso.
A gente tem também aqui, eu falei da professora Silvia, mas a gente tem também vários alunos da estação entrando. Alguns passa muito rápido, eu não consigo acompanhar. Mas eu vi aí a Maria Helena Mossi, que é escritora, Jorge Delacroix, Sim, com todos os colegas, né, alunos da estação. Temos muita gente, muita gente é entrando. isso aí. A Sória, Poemagramas, Daniel. Sejam muito bem-vindos, Luan, Luiz Guto, Rosiane, Sônia Mazei, que também é aluna e também é Olha, escritora, poetisa. E é isso aí, a família da literatura. Ô, Suzana, você estava falando da variedade, né? E a gente e também do principal que a gente veio falar aqui, que é o evento dos 25 anos. E uma coisa que me chamou muita atenção na grade do evento é exatamente a capacidade que vocês tiveram de montar um evento para todo mundo, né? Você tem ali, é um dia de programação, pessoal, é dia 26 de setembro, de 10 da manhã às 7h30 da noite. São vários pequenos eventos de 1 hora. Né? A Suzana vai falar melhor, a gente, a Artcult está fixando aí também o endereço, né, para inscrição no evento, quem se interessar. E aí, nesse dia, nessa grade de programação, a gente tem conto, romance, poesia, tem um evento de editora, tem um evento de agente literário, que é diferente de editor, tem um debate sobre os livros digitais, sobre as diferentes formas de escrita, revista, site, concurso, quer dizer, outras alternativas fora do livro. Tem eventos sobre literatura infantil, o lançamento de um livro, que é o Escrever, e ainda termina com poesia e música. Quer dizer, foi um evento que abrangeu as diferentes vias ali que vocês, de cursos e que vocês costumam mesmo oferecer, abraçou todos os interesses literários, né? Fala um pouco do evento, dos 25 anos, mais do que eu já falei, mas fala aí. Essa foi a ideia. Na verdade, o que nós pensamos, né? Esse evento era para ter acontecido em abril. Estava tudo programado para o dia 16 de abril. E aí a pandemia entrou, né? É um evento que, como todos os aniversários, a gente faz bolo, ia ter bolo e tudo, presencial, né? E com a pandemia nós acabamos nos transformando, né, foi compulsória, né? A virtualidade, né? Foi compulsória. Então agora nós resolvemos, não vai passar em branco, são 25 anos de muita luta, viu? Não pode, a gente tem que festejar. E aí eu pensei, em vez da gente, eu quero dar um presente para os nossos alunos. Assim, vamos presentear esses alunos com o melhor da literatura. Alguns dos melhores profissionais da literatura estão ali conosco, emprestando o seu talento, seu trabalho ali. E a ideia foi justamente isso, trabalhar com tudo que nós oferecemos lá, não é? Já com os nossos professores, que são excelentes, chamar esses grandes profissionais que também trabalham com isso e como é que eu vou dizer? E presentear todos os alunos e os amigos e os simpatizantes, né, com esse trabalho. Então, vai ser um dia muito, muito intenso, né? A gente começa às 10 horas. Convido vocês, né, com uma breve fala sobre a história da estação. Não vai ser nada assim formal, nem vai ser ao contrário, vocês vão conhecer um pouquinho da estação sem cansar, é coisa de 20 minutos e tal, coisa pouca. E depois nós teremos um workshop com José Miguel Wisnik, e ele vai falar sobre a Clarice Lispector. Realmente é imperdível. Eu nem falo da primeira parte, mas a segunda é imperdível. Agora, gostaríamos muito de poder contar com a presença dos nossos alunos, professores, né, todos lá. À tarde, depois de 12h30, nós começamos, então, com uma série de workshops de 1 hora, não é? São vários workshops de 1 hora que vão... e as pessoas podem
podem se inscrever até eu acho que até três, tem gente que está se inscrevendo em todos, assim, as pessoas estão muito entusiasmadas com, eu acho que com a qualidade que a gente procurou, né, como é, mostrar e oferecer, na verdade. Ao final do dia, vamos ter, então, às 18 horas, o lançamento da antologia Viver de Escrever, que nós selecionamos, não selecionamos, mas as alunos e professores que fizeram parte da história da estação na primeira década e que publicaram seus livros e que começaram uma carreira profissional a partir daí. Tá? Então, assim, são muitos, são quase 50 autores na antologia e Nossa, a ideia grande, né? É grande. E vou dizer a você que quando a quantidade de pessoas que eu vou lembrando e que não estão ali. Cara de fora. Não, e aí é que tá. Essa vai ser a primeira de outras antologias que a gente vai chamar de Viver de Escrever. Tá? Então, vai ser a primeira. Então, na segunda, as outras pessoas vão entrar. Hã? Não pode acabar. Não, aí as pessoas vão entrar, né, ou as outras pessoas. Enfim, a gente vai corrigindo, né, algumas omissões, porque não tem como. Muita gente já não está mais nem no Brasil. Infelizmente, alguns autores faleceram, professores também. Imagina que a gente teve grandes professores lá que já não estão mais conosco, infelizmente. Alguns alunos também, que infelizmente não estão mais e que saíram fazendo um trabalho, publicando, né, iniciaram uma carreira, tiveram distinções variadas, prêmios variados. Então, é uma antologia que, cada vez que eu penso, eu lembro que falta alguém, mas esse alguém vai entrar na próxima. Se serve de consolo. Mas é difícil, né? É difícil a quantidade de alunos e que viraram escritores, que passaram pela estação em 25 anos, muitos até premiados, né? Concorrendo a prêmios. Então, é um legado enorme, assim. Exato, é difícil não deixar alguém de fora, mas como você está dando a boa notícia que o evento vai ser um evento anual, é isso que eu estou entendendo, né? Vai, é um evento anual único. E a antologia também vai ser, ela vai saindo nessa medida, tá? Que vamos realizando o evento. Então, a ideia é que saia bem mais antologias e que marquem essa passagem. É por lá que nos orgulha muito, né? Para você ter noção, os livros que chegaram até nós, mais de 600 livros, tá? De alunos que publicaram e que só os que chegaram até nós tem por volta de 600. Há 600 livros. 600. 600. Há 2 anos atrás, eu fiz uma exposição no Ler, aquele evento na Biblioteca Pública, na Estadual, né? E eu fiz uma exposição e nós tínhamos 600 livros expostos. Fora os que nós não sabemos, que muito aluno... Às vezes o aluno começa a publicar e vira um escritor profissional. A gente tem, assim, alguns autores que são escritores profissionais hoje e que começaram uma carreira, se é possível falar, em literatura ali. Então, assim, o orgulho é grande. Prêmio Jabuti, indicações de Prêmio Rio de Literatura, Prêmio Biblioteca Nacional, Prêmio Academia Brasileira de Letras. A gente tem, assim, muita história, sabe? Que orgulho, né? De você. Que orgulho, né? De lançar uma semente assim, porque não é só o ensinar e o criar o espaço, mas é ver essa semente germinar, as pessoas realmente quererem levar para frente uma carreira de escritor, o amor pela literatura. Nossa, não dá para imaginar Ana Lúcia, a satisfação pessoal que você deve ter com isso. Ana Lúcia, só para você ter noção, também num outro setor, que é no setor de mercado editorial, a gente tem alguns orgulhos.
a gente chegou a formar algumas turmas de livreiros. Nós fizemos o primeiro curso de formação de livreiros, que eu comecei a ver que havia essa necessidade de ter atendentes com mais informação sobre o que é vender livros. Eu sempre digo, vender livro não é vender banana. Vender livro é uma outra coisa. Então, os primeiros cursos na área de formação de livreiros, nós protagonizamos. E também em outras esferas, né? Alguns editores que estão no mercado também se formaram, de algum modo, começando por cursos da estação, e, evidentemente, cada um seguiu o seu caminho. Tá? Temos, assim, editores também. Livrarias foram também o nosso curso Abrindo Livrarias. Nós dávamos o caminho das pedras para quem quisesse ter o seu negócio como livreiro, poder abrir livrarias. E a gente tem algumas que abriram, depois fecharam, outras continuam. Mas, enfim, é um universo também que a gente trabalhou. Eu digo isso com orgulho, até com emoção, viu? Tá, mas que acho que a gente prestou bons serviços, viu? Tá. Com certeza, né? Olha, a prova disso é que tem um monte de gente aqui dizendo que foi seu aluno, que eu agora mesmo fixei um comentário aí do Wesley dizendo que você prestou grande serviço para as Bienais de Campos. E quando eu falei que ia fazer a live com você, um monte de gente me disse: eu fui aluno da Suzana na faculdade da cidade. Aí uma amiga também, que por sinal eu conheci no Estação também, ela foi minha professora, assim. Então, assim, sem dúvida, né, que você não há dúvida de que você está trilhando um caminho, deixando um legado pessoal também, muito importante na vida das pessoas, né? Suzana, o Estação, você falou aí do evento, de 25 anos, mas a gente também precisa falar de tudo que o Estação oferece, né? Não são só cursos. O Estação tem os cursos e as oficinas, mas também tem outros serviços, vamos dizer assim, né, que ele oferece. Ele tem os eventos que vocês promovem, e a gente vai falar deles. Tem os serviços de avaliação de originais, de mentoria também, e tem as ações sociais, né? Para a gente não embolar, vamos falando aos poucos. A gente já falou muito dos cursos e das oficinas. Então, conta para a gente como é esse serviço, como se faz a prestação desse serviço de mentoria, de avaliação de original. Eu escrevi um grupo de contos, quero publicar um livro. Vou lá na Estação, é isso? Sim. Como é? Como que vocês trabalham? Vê só, é um serviço que foi criado em 1998 pelos nossos professores. Quer dizer, eu criei para eles, na verdade. Porque a questão da profissionalização do escritor. Até essa época, até pouco tempo atrás, inclusive, e eu acho que a gente tem um papel bom, importante nisso, durante uma época as pessoas achavam assim, que tinha um amigo escritor, tinha um livro que elas escreveram, mas não sabiam se era bom, ela pedia: fulano, você pode, por favor, olhar, ler meu livro, me dizer o que você acha? E sem nenhuma remuneração. Porque isso é um trabalho imenso. Você lê um conto, você lê um livro de contos, você lê um romance, você lê um livro de ensaios, você emitir um parecer, uma responsabilidade grande, né? E os meus amigos escritores, no início, lá, 96, 97, se queixavam disso para mim, os meus professores, né? Suzana, meu amigo, estão sempre me pedindo para olhar, para ler, e aí, um tempo enorme. Falei: bom, meninos, vamos resolver os problemas de vocês. Criei o serviço, que foi o primeiro, sim, acho que é o primeiro aqui, de avaliação de originais. A pessoa tem um livro, ela quer uma opinião, ela quer saber se o livro é bom, se o livro funciona no mercado editorial, se o livro tem problemas, se o livro tem condições de ser publicado. Isso é importante. Você não sair publicando qualquer coisa, né? E principalmente quando a pessoa vai pagar, né? Ela gasta um dinheiro que às vezes é inútil, porque o livro não corresponde,
não vai encontrar, às vezes, um editor interessado, ou se encontra, vai publicar e o livro vai ficar encalhado na editora, nas prateleiras. Então, assim, eu sempre pensei e tratei literatura como... Eu sou autora, né? Eu publiquei já 16 livros de gêneros variados. E eu sempre gosto de tratar os autores como... E os professores também, como eu gostaria de ser tratada. Então, eu gostaria de ter um lugar onde eu tenho um livro pronto e que me dissessem a verdade. Olha, publica agora, espera um pouco, trabalha esse aspecto. É esse que é o serviço de avaliação de originais. Você leva lá e você tem uma noção, uma percepção daquilo que você está oferecendo para o público. Publicar é tornar público. Então, você Sim. tem que, de alguma forma, tornar público e útil, né? Que tenha utilidade, que tenha, digamos assim, que aquilo não seja alguma coisa, um trabalho perdido, que fique numa prateleira esquecido, como acontece com muitos livros, infelizmente, né? Principalmente quando a pessoa paga seu próprio livro, né? Então, às vezes, não tem um sistema de distribuição bom. Enfim, são questões para outra live, tá? De mercado, para autores Sim, sim, novos. não, Daí eu é incluí só para a gente divulgar. na festa, por isso que eu incluí essas questões todas. Lá tem a mesa, um editor, um editor para chamar de seu, né? E agentes literários e escritores. O Rafael Montes vai contar a história dele, como é que ele começou. Legal. E a Valéria Martins é uma agente literária hoje importante, de novos autores, da Oasis. Então, a gente vai ter assim... E a mesa sobre revistas e sites e concursos literários, tudo isso para essa... Justamente para esse... Pensei nos nossos alunos, né? Pensei nas pessoas que passam por ali e que desejam se profissionalizar, ou, né, ser tratadas de uma forma mais digna, eu acho. Isso. Suzana, nós já estamos com 40 minutos de live, tá? Falta pouquinho tempo. Então, eu vou tentar, estou só falando, né, para a gente tentar não deixar nada de fora. Eu fixei aí o endereço, o e-mail do site Estação das Letras, né, com a ajuda do meu amigo Floriano, e dos serviços, quem quiser ler e saber mais. Quem quiser também saber sobre tudo, é o mesmo endereço, www.estaçãodasletras.com.br, que aí lá você acessa as diferentes seções, os cursos, as oficinas, os serviços, as ações, tá, gente? Tá fixado aí, quem quiser pode copiar. Então, além dos cursos e desses serviços que você falou agora, vocês também têm eventos. Agora, na quarentena, vocês estão realizando, pelo que eu vi lá, o Sexta com Letras, que são eventos esporádicos, mas mensais, né? Eu acho que são mensais. Então, E janelas literárias. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses eventos. Tá. O Sextas com Letras é um evento que é realizado pelos alunos da Estação das Letras, que fazem parte do meu curso de formação em rodas de leitura. Então, eles realizam o curso e depois eles fazem uma espécie de estágio dentro do curso e depois eles começam a se apresentar e depois eles saem para o mundo fazendo rodas de leitura por aí, tá? Mas a Sexta com Letras é realizada por eles, é mensal, toda a primeira sexta-feira do mês. As janelas literárias são as rodas de leitura virtuais, tá? Você lê um texto e tem sempre alguém que acompanha, o leitor guia que acompanha. Em geral, são textos, algumas janelas são textos autorais, o próprio leitor guia é o autor, e muitas são autores, grandes autores, tá? Que são lidos e são pensados, e, enfim, e os textos são. É um pouco as rodas de leitura, tá? Que tem esse objetivo de formar leitores, despertar o prazer de ler, chamar as pessoas para o livro, essa é a questão. Temos também os concertos de poesia, que são mensais, tá? Agora nós vamos fazer o concerto dentro do evento da estação, dia 26. O nosso concerto de poesia vai ser com o Eucanaã Ferraz e o Antônio Cícero.
Mas esse concerto, ele é mensal, tá? Ele é mensal. Todo último sábado do mês temos um concerto de poesia onde a gente tanto trabalha com autores já conhecidos como com autores novos e muito bons que a gente quer apresentar para o público. Depois tem o Recordar Infâncias também, que é um evento que a Ninfa Parreiras coordena, que é mensal. Ontem aconteceu, foi com o Eduardo Galeano, foi falando sobre o Eduardo Galeano, foi muito bom. E é muita atividade, viu? Bastante. É muita coisa, como eu Muita falei, coisa, muita coisa. a gente for falar é mais de uma hora. Fácil. Tudo virtual nesse momento, né? Virtual, não sei como é que quando vai ser esse retorno ao presencial, mas nesse momento é a grande saída, né, para nós, né? Isso tem um lado bom também, né? Eu tive colegas lá que vinham fazer do curso que eu estava, vinham de Minas Gerais, do Espírito Santo, de São Paulo. Agora está todo mundo podendo fazer de casa, né? No Brasil todo, quem quiser fazer o curso E de ficou mais fácil. fora, e de fora também, assim, né? Tem uma aluna de Miami, por exemplo, tem outra que está em Portugal, e de outros estados, que antigamente me pediam para abrir Estação das Letras. Eu recebia telefonema do Brasil inteiro, e-mail. Por que você não abre uma estação como se fosse fácil, assim, como se fosse uma fórmula, a casa do pão de queijo, né? Não é, né? Depende de tanta coisa. Eu não sou uma empresária com eu não sou, eu sou uma professora que resolveu fazer essas loucuras todas. Então, mas foi dando, foi levando e vamos, né? Vamos adiante, né? Então, tem esse dado assim interessante, porque agora vem gente, Recife, Bahia, Paraná, outro dia, gente do Rio, pessoal do Rio Grande do Sul, São Paulo também. Então, a gente está realmente alcançando, tá uma coisa. Eu que sempre fui um pouco reativa com cursos à distância, agora para mim, desmistificou um pouco essa coisa do online. Eu sou antiga, né, Ana? Então, eu sou do presencial, eu sou uma mulher do abraço, do cafezinho. A gente lá na estação sempre tem cafezinho, bolo, né? Essa coisa também. Mas eu estou vendo que tem um outro lado também no virtual e vi que funciona. Então, vamos apostando também nessa vertente. Mas o E abre presencial, espaço. E abre espaço para essas pessoas que sim, têm dificuldade, né? Que estão longe, enfim. Mas eu concordo com você que presencial sempre é muito melhor, é mais rico, né? Mas, enfim, aquela. Eu falo assim, mas eu fico um pouco desconfiada de mim, porque eu digo assim, Suzana, você é antiga, né? Mas eu estou tentando me modernizar e acompanhar, e, enfim, estamos aqui, né? a gente está se adaptando de maneira forçada, né? Porque, enfim, estamos aqui hoje fazendo uma live, Não é? também é o Muito. sucesso da pandemia, né? Várias oportunidades que estão surgindo para a gente ter essas conversas e divulgar tantas ideias boas, né? Tanto, enfim, tentar tirar o bom desse momento, né? Ana, O ruim a gente já tem. muita gente que está passando aqui, que eu estou vendo, está na antologia, viu? A Soninha Mazei está ali, está lá, está na antologia, tá? E a Silvia Carvão também apareceu ali. A antologia tá com muita gente bacana, Que assim, bom, tá? que bom. Todos sejam muito Gente que bem-vindos. fez parte do Passa nosso. tão rápido. Hã? Às vezes eu não consigo ler, passa bem rápido, né? A gente aqui Eu vi agora, conversando. por acaso, eu vi, né? Enfim, tem gente lá que ajudou a montar até fisicamente a estação. Mesa do professor, eu ganhei de aluno, eu levei coisas da minha casa, há 25 anos atrás. Eu levei até móveis da minha casa para começar. Que legal.
Aí um aluno deu uma placa, o outro deu a cadeira do professor, o outro, assim, foi muita coisa, assim, muito carinho também, recebi muita ajuda, né, para começar. E, e Então, chegamos nos 25, as bodas de prata, que eu então, costumo dizer. né, eu vou pegar o gancho aí com o que você está falando, porque eu queria que você falasse um pouco das ações sociais e a atual, a roda de leitura, que ela... E aí, antes da gente falar das ações sociais, eu queria falar para quem está vendo a gente que o Estação das Letras tem uma rede de amigos do Instituto Estação das Letras. Porque essas ações sociais, elas têm um custo, as oficinas, os alunos se inscrevem, pagam, mas enfim, quem puder visitar lá o site do Estação e clicar na rede de amigos, vai ver que você tem como colaborar de um jeito muito simples, com uma quantia muito pequena e com quantias maiores, né? Eu acho importante falar isso, lógico que você, se quisesse, quem quiser se inscrever num curso, vai se inscrever e pagar pelo curso e tal. Mas é importante saber que existe essa rede de apoio justamente para que o Estação continue podendo fazer essas outras ações que não são voltadas ao aluno que está na sala de aula, mas são voltadas à sociedade, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho das ações Das que ações, estão né? acontecendo agora no momento, especificamente a roda de leitura. É importante dizer assim que lá professores e estudantes têm um desconto muito especial para tudo. E alguns casos nós levamos, que são levados, às vezes tem bolsas integrais. Essa rede de amigos ela colabora com muita coisa no sentido de da gente poder, mesmo em épocas mais difíceis, né? Porque existem épocas muito duras para nós, continuar e manter, isso é importante. Agora, a gente tem algumas ações sociais, tá? A mais atual, que são as rodas de leitura nesse momento no Morro do Alemão, tá? São rodas de leitura para jovens, crianças e jovens, são 122 crianças. O projeto terminou essa semana na sua primeira etapa com a Conceição Evaristo, tá? Temos também nós temos também uma ação que é o Samburá de Livros, que são nós montamos estantes de livros, são coleções de 50 livros que nós doamos para vários espaços que precisam de livros. Nós também trabalhamos, agora estamos, como é que eu vou dizer, paralisados, né? Mas temos um pessoal com voluntários, inclusive, né? Voluntários, alunos voluntários, que são grandes leitores e professores, escritores, que trabalham no abrigo do Catete, que é um abrigo importante que atende meninas, mas também está paralisado por várias razões, paralisou, inclusive antes da pandemia, uma série de problemas inerentes ao espaço e à administração, enfim, coisas que independem de nós, né? Também a ação que estávamos iniciando em março na Senador Correia, a Escola Senador Correia aqui na Praça São Salvador, para as crianças, e que também são leituras e rodas de leitura para criança pequena também, bem pequena, que está paralisado. Enfim, essas são algumas das ações mais recentes nossas, tá? Afora a gente assim tentar colaborar com vários projetos literários, né? Que inclusive alguns são realizados a partir da orientação do IEL. Então, são vários. Eu estou um pouquinho de olho, eu fico falando de olho no tempo. Eu estou sendo avisada aqui que nós já estamos. No final. Falta só 10 minutinhos. Ainda tenho tempo, então eu pensei que tinha menos até. Enfim,
eu acho assim que é importante a gente... foi bom você ter falado da rede de amigos, sabe? Porque um espaço como o nosso, que é totalmente alternativo, Ana, a gente nunca teve um, um financiamento para nada, né? A gente bancou absolutamente tudo, os riscos todos e as dificuldades todas, né? Mas a rede ela ampara bastante, são amigos que colaboram, estão sempre ali prontos a colaborar, então também vai esse nosso agradecimento imenso a eles, né? Eu achei importante você ter citado, tá? Porque mesmo agora na pandemia, quando começou a pandemia, em março, nós nem pensávamos no virtual. Nós não estávamos assim. É como, sabe, é como se tivesse tirado de você a, a escada e você ficou só com o pincel, assim. O que eu faço? Então, juntamos alguns professores fixos, que nós temos professores que são praticamente permanentes lá, que estão ali conosco desde que começou, né? E alguns que e muitos que aparecem, dão o seu curso, saem, né? É um entrar e sair, e é por isso que a oferta também é grande, né? Mas alguns professores fixos nós nos reunimos, vamos tentar então agora entrar na virtualidade. Então, nesse momento, né, ter o apoio dos professores, o apoio da comunidade, da estação foi fundamental. Então, assim, eu quero aqui fazer esse agradecimento, né, a todos eles, né, os que nos acompanham, que acompanharam e acompanham, assim, porque foi muito importante e continua a ser, né? Porque, e agora, estamos agora aguardando para ver na volta da pandemia, depois da vacina, ver como é que nós vamos voltar também. Não é que eu acho que a virtualidade chegou para ficar, assim, na nossa vida, no nosso trabalho, mas talvez a gente aponte com alguns cursos presenciais que ainda não conseguimos, com tudo isso que está acontecendo, pesar o, o momento em que isso vai retornar, e eu quero só retornar quando tiver muita segurança, sabe, Lúcia? Não dá para Sim, sim. a gente sair arriscando e nem expondo ninguém. Claro que também ninguém quer, Sim. né? Enfim, tá. Suzana, eu estou preocupada aqui com o tempo. A gente tem menos de 5 minutos. Então, eu queria mais uma vez te agradecer, em nome do Arte Cult, do canal de literatura. Foi uma honra receber você aqui. Tenho um carinho muito grande pelo Instituto Estação das Letras, pelo espaço, pelos ótimos professores que eu tive lá. Ainda vou ter mais, se Deus quiser. Quem sabe um dia, daqui a uns anos, eu entro numa coletânea. Mas preciso fazer o meu primeiro. Mas, enfim, enquanto a gente sonha, a gente aprende e cresce, né? É um espaço de puro crescimento. Queria, então, dar a palavra a você, para você se despedir também, e para mais uma vez convidar o pessoal para o evento dos 25 anos. Eu já estou inscrita, infelizmente, eu vou perder o José Wisnik, porque eu tenho compromisso sábado de manhã, queria muito. Mas já estou inscrita em 2 eventos à tarde, porque é muita opção boa para a gente participar lá como espectador, né? Então, eu queria que você se despedisse e fizesse mais uma vez aí o convite para o pessoal aparecer lá nos 25 anos de estação. Gente, é o seguinte, quando a gente passa um tempo, aí você vai olhando para trás, né? Tem momentos que eu olho para trás e penso assim, mas como é que foi? Como é que chegamos aqui? Como é que se conseguiu? Eu acho que a gente conseguiu muita coisa graças à companhia de alunos e professores, tá? E a nossa disposição
e de acreditar na nossa paixão, que é a paixão pela leitura, pela escrita, a percepção de que no Brasil nós precisamos mais do que nunca de leitores, de bons autores, né, de um mercado editorial vivo, né, de livros que possam ser lidos. Nós precisamos de leitores, principalmente, né? E, evidentemente, que bons escritores. Então, assim, foi isso tudo que nos moveu, tá? A realizar tudo que fizemos. Às vezes paro assim, alguém me pergunta assim, mas por que você... A gente não sabe dizer. Tá? Eu mesmo, assim, pura... você encontrar também nisso uma razão para lutar, né? Lutar dentro das condições que nós temos no Brasil, tá? A gente colocar uma pedrinha aí nesse muro, nessa construção, que eu acho que ainda estamos em construção. Eu tenho fé de que vamos superar as nossas dificuldades, as dificuldades por as quais nós estamos passando. E eu estou falando não do IEL, o país. Estou falando na questão do país. E, evidentemente, claro que... E aprendendo a ler que a gente supera isso, né? Não tenha dúvida, eu acredito nisso. Tá? Eu tenho essa coisa de... Outro dia eu dei a declaração que eu tenho que ter leitura até a universidade, dentro da universidade, uma cadeira. O cara vai cursar medicina, vai ter que ter ali uma matéria que chama leitura. Engenharia, leitura. Todos precisam ler mais. E aí nós vamos ter uma nação mais consciente, um mercado editorial com leitores, porque é assim que se faz, se toma o gosto, né? E aí você tem uma população de médicos, engenheiros, de tudo mais, lendo, né? E aí não vai ficar livro na prateleira, não vai ficar livro sobrando na prateleira. Todos eles serão lidos, né? É isso aí, querida. Eu te agradeço demais, viu? Assim, o carinho grande que você está tendo. Eu fiquei muito emocionada em muitos momentos que você falou, pelo seu carinho por nós. E também. Que isso. É sincero. A gente já está terminando aqui, tem menos de 1 minuto. Muito obrigada a quem acompanhou a gente aqui nessa conversa. Essa live vai ficar no Instagram do Articult e também no nosso canal do YouTube, disponível para quem quiser ver depois, compartilhar e inspirar mais pessoas a fazerem esses cursos do Estação das Letras. Um grande beijo, Suzana. Boa noite. Obrigada a você, e até a próxima. Muito obrigada mesmo. Até a próxima. É isso aí. Conta comigo, sempre. Tchau.